o jogo, fazendo o jogo não andar, porque também ele tinha pouca resposta à situação do 11 contra 10, foi enervando o Botafogo e, no fim, a minha sensação é que o Botafogo sai desse jogo emocionalmente um pouco mais abalado até do que o Atlético, que, em tese, cumpriu o seu objetivo desse jogo a partir do momento que ficou com 10 jogadores, que era tentar levar um ponto. A questão é que, aparentemente, a decisão do dia 30 também começou. Para o Botafogo, esse jogo pode ter implicações tanto no Brasileiro, quanto nesse nível de rivalidade que vai ser levado para o jogo de Buenos Aires. Alex, antes do Alex, vamos ouvir o Hulk que está falando, vamos acompanhar. Ali para poder tirar essa bola aérea, porque o Botafogo queria bola aérea ali no finalzinho, então o Milito foi muito inteligente nisso aí. E sobre o Arthur Jorge, a gente estava conversando ali, ele tem razão, como eu falei, tem razão no que ele falou, que infelizmente parou muito o jogo, a bola saía, o Everson demorava muito para pôr a bola em jogo, e eu falei, professor, não tire tua razão, você está coberto de razão, mas isso acontece em todos os jogos. As equipes que têm a vantagem no resultado, ela vai levar vantagem, porque os árbitros, cara, é muito difícil eles cumprirem ao pé da letra. E eles não usam o mesmo critério. Se usassem o mesmo critério e fosse correto, independente do time que estão jogando. Tem um tempo limite para pôr a bola em jogo. Tem, não colocou? Pune o jogador. Se eles fizerem isso todos os jogos, vai ter mais jogo, vai ter bola mais rolando e vai ter menos reclamações. Eles têm toda a razão de reclamar do que ele reclamou, foi o que eu falei para ele, não tire tua razão disso aí. Diante de tudo isso. Do Botafogo? No final do jogo, chamando a pancada. Vamos pra lá, senão você não sai daqui. Não, peraí não, cara. Não, o Marlon não. Querendo falar com ele. O Marlon não foi o Marlon, foi o que eu falei, foi o Luiz Henrique, que chegou pro nosso goleiro reserva. Eu não escutei, ele chegou pro Mendes, e o Mendes não é admitido, inclusive jurou pela família tudo, que o Luiz Henrique no intervalo do jogo. Teve uma discussão lá com o Everson, que eu nem vi na hora o que foi, eu corri lá para ver o que era, para tirar o pessoal. E daí ele falou que o Luiz Henrique virou para ele e falou: o time de vocês é muito fraco, é uma merda. E eu falei: tudo bem, ele falou isso, cara, beleza, que Deus abençoe e que eles possam ganhar alguma coisa, porque a gente vai lutar para ganhar. Mas como eu falei, o Luiz Henrique tem tudo para ser um craque, não é ainda, tá fazendo um grande ano, pelo que eu vi, eu sou muito ruim de informações assim, mas eu acho que talvez a melhor época dele de todos os tempos, não sei quantos gols fez, enfim, mas tá muito longe de ser craque ainda. Tá muito longe, entendeu? Então, acho que é a humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou chegar e falar que um time é uma merda. Jamais eu vou chegar e falar que um jogador é uma merda, porque eu me olho no espelho, eu sou atleta e eu defendo um clube. A partir do momento que eu falo que um time é uma merda, eu tô faltando com respeito com a instituição, não só com o atleta. Então, que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Eu tenho mais de 20 anos como profissional, nunca falei que nenhum time é uma merda. Então, que ele aprenda com o erro deles. Tem tudo, mais uma vez, tem tudo para ser o craque, mas para isso ele primeiro tem que ser craque como pessoa. Aí, palavras fortes, hein? Palavras fortes. O Hulk sendo duro nas palavras ali, também, claro, um quê de provocação, então, pensando na decisão. Eu posso estar viajando, indo muito. A minha sensação é que esse ambiente tenso, e como o jogo se desenhou, 11 contra 10, o Botafogo com a necessidade do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi enervando, foi levando a temperatura e a tensão do jogo para um padrão acima, gastando tempo, uma provocação aqui, outra ali, uma troca de provocação. Minha sensação é que o Atlético sai mais confortável com essa situação, subindo um pouco a temperatura desse confronto do que o Botafogo, porque o Botafogo vive essa ansiedade de conquistar, do que escapou no ano passado, do que passou muito perto de ganhar e dessa contagem regressiva que parecia virar a temporada em relação aos 2 títulos, e agora a situação está muito aberta nas 2 frentes. Enfim, me parece que o Atlético sai um pouco mais confortável com esse ambiente, com esse clima um pouco mais tenso. Você achou de tudo isso, Alex? Faz parte do jogo? Faz parte da tensão pré-final? Todo mundo exagerou um pouco aí? Não, boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Isso aí, lógico que passou do limite, né? Não tem necessidade, cabimento, um desequilíbrio para isso. Não tem necessidade e vai ficar, de repente, palavra de um contra o outro. A gente nunca vai saber, porque ninguém gravou, ninguém filmou. Se o Luiz Henrique falou, quem tá, né? Só que, ao mesmo tempo, tem que ter controle, porque cada coisa que o Botafogo falar vai, de repente, alimentar algo a mais no Atlético e vice-versa. E depois depois veio uma briga de seguranças ali, de apoio, que estava trabalhando em Independência, com a parte de segurança do Botafogo. Daí os jogadores já vêm para fora de novo. Isso não é uma guerra ali, qualquer frustração que possa se dar dentro de campo, que qualquer sentimento ou ressentimento possa ser natural, nada justifica, de repente, chegar nesse ponto, né? Esse tipo de agressão. A discussão até sobre que não deve acontecer, mas aquela questão de campo, de você falar que você é isso, você é menos,
Às vezes até acontece, né? Não é comum, é muita infantilidade, se for ver, um desrespeito sem cabimento para o que eles estão vivendo. Só que, ao mesmo tempo, pode ter o lado que o Atlético ele sai mais fortalecido disso, só que eu acho que é um exemplo bom ter acontecido para o Botafogo ver que esse desequilíbrio só vai atrapalhá-lo. Deixa eu colocar no papo aqui nossos comentaristas da transmissão dessa noite. Está aqui o Fábio Júnior, também Eric Faria, que vão conversar um pouco mais sobre esse jogo que ficou quente demais depois do apito final, especialmente. Tudo bem, Fábio? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Tudo bem, Diniz, Mussu, Alex, amigo de casa também, obrigado aí. Realmente o jogo ganhou um contexto que, no meu entendimento, concordo com o Alex, até desnecessário, até pelo que foi o jogo. Lógico que desde o início, eu acho que a expulsão do Rubens também condicionou algumas situações dentro da partida. Agora, aquela questão de ficar falando isso ou aquilo, eu acho que trouxe o jogo para um caminho que não é legal. Eric, vendo as imagens, né, também fiquei pensando numa coisa aqui. Veja que a expulsão do Luiz Henrique se dá depois da confusão dos seguranças do Botafogo. Então, o mau comportamento dos seguranças do Botafogo, né, junto com os seguranças ali, imagino que sejam do estádio, alguma assim, o pessoal que estava de azul, né, que são funcionários do estádio, aparentemente. Esse mau comportamento criado por eles culminou com a expulsão do Luiz Henrique. Deixou com que o Botafogo vá para o próximo jogo desfalcado de um de seus melhores jogadores, porque no meio daquela confusão toda, o Luiz Henrique ainda tirou uma garrafa e por isso acabou expulso depois do jogo. Veja que são maus exemplos que vão repercutir exatamente no campo, né, que é onde o Botafogo mais precisa dar uma resposta, Eric. Boa noite. Grande Felipe, boa noite. Mussu, Alex. Na verdade, quem gostou disso tudo foi o Palmeiras, né? Ah, claro. Porque encurtou bem a diferença para 2 pontos e dependendo do que acontecer na próxima rodada. O Palmeiras vai a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. O Botafogo recebe o Vitória no Newton Santos. Se os 2 times vencerem, na outra terça a gente tem uma grande final, praticamente, a gente pode dizer assim, porque com 2 pontos de diferença, o Palmeiras vencendo ultrapassaria o Botafogo. O jogo, como disse o Fábio, ficou muito condicionado pela expulsão do Rubens, ainda no primeiro tempo, né? Mas foi no finzinho e tal, e o Botafogo teve 50 minutos, assim, digamos, de segundo tempo, para poder fazer um gol. E eu acho que o Botafogo produziu muito pouco para quem teve essa vantagem numérica, para quem tem um time hoje melhor do que o Atlético. O Everson foi pouco exigido, ele fez uma grande defesa numa cabeçada do Vitinho, numa boa bola do... Oi? Foram 26 finalizações, 4 no gol. 4 no alvo, né? 26, essa foi para fora, foi até perigosa do Jefinho e tal, mas a grande defesa do Everson foi uma cabeçada do Vitinho, numa boa bola metida pelo Marlon Freitas, né? Achei que o Botafogo, o Arthur botou toda a artilharia que ele podia em campo, Júnior Santos, Marlon, Matheus Martins, Júnior Santos, Jefinho, Igor Jesus. E mesmo assim não conseguiu muito furar, não conseguiu tramar jogadas que pudessem dar a esses atacantes boas condições de finalização. O Galo ficou na dele, abdicou de jogar totalmente, colocou os 10 jogadores no campo de defesa, os 9 de linha mais o Everson, marcou e deu muito pouca chance para o Botafogo. Mas eu acho que o 0-0 tem mais a ver com a pouca efetividade do Botafogo do que propriamente com a marcação do Atlético. Acho que o Botafogo podia mais. Você sabe que o Mussu e o Alex vivem comentando aqui no programa sobre os encaixes individuais no time do Atlético, né? Que hoje acabaram desfeitos depois da expulsão. Todo mundo começou a marcar a zona. E acho que a expulsão, não sei se vocês concordam, acabou beneficiando, beneficiando não o Atlético porque ficou com um jogador a menos, mas dificultando o jogo ainda mais para o Botafogo, porque teve que enfrentar aquele paredão à frente da defesa, algo que eles não imaginavam ali no pré-jogo, não, Mussu? Olha só, olhando os jogos, e eu não estou me referindo ao período 11 contra 10, estou me referindo ao período 11 contra 11. Uhum. Para mim, o grande debate que ficava do jogo era se o Milito ofereceu ao Arthur Jorge algo que ele não vai fazer em Buenos Aires ou se ele ensaiou um plano diferente. Difícil saber, né? Para a final da Libertadores. A gente só vai ter essa resposta no dia 30. Por quê? A gente está acostumado a ver, especialmente em grandes enfrentamentos, esse time do Atlético com seus encaixes individuais, mas indo buscar desde a saída de bola, deixando seus defensores com muito campo para defender, às vezes no 1 contra 1, no mano a mano.
com as características desse Botafogo, por uma série de razões, por se precisar da bola longa, ter o Igor Jesus para raspar e alguém correr, pela capacidade de correr as costas, pela força física nos duelos individuais, ele assumiria um risco gigantesco. E hoje, por mais que ele ainda tivesse algumas referências individuais na marcação, desde o início no 11 contra 11, ele não ia buscar na saída de bola do Botafogo. A defesa que teve a ver com os desfalques que o Atlético teve também. Então, a gente vai ficar sabendo. Não teve Hulk do início, não teve Sim, Scarpa, o Botafogo tinha 2 também. Era um time diferente. Mas ao longo de toda a temporada, inclusive no período que ficou muito falado, que foi o derretimento do Atlético na Copa América, o Atlético não mudou muito das suas características, mesmo com o time desfigurado, porque estava acostumado a jogar de uma maneira. Então, todas essas respostas, inclusive esse ponto que o Eric coloca, se tem a ver com os desfalques ou não, se foi um plano para esse jogo, ou se ele está preparando algo para tentar defender de uma maneira diferente, deixando menos espaço às costas dos defensores para os atacantes do Botafogo correr, a gente vai saber em Buenos Aires. Mas que o jogo sinalizou um Atlético com um plano defensivo diferente, mais conservador do que o habitual, para mim isso ficou muito claro. Mas também é claro que E dificultou a vida do Botafogo. Sim, claro. É impossível dissociar Criciúma, Cuiabá e hoje. Sim. Os 3 últimos tropeços do Botafogo. O ponto que acho que o Milito deve concordar, é que algo precisa mudar. Porque o que vinha sendo produzido pelo Atlético não estava bom, né? O Atlético não vinha conseguindo jogar bem, não vinha conseguindo vitórias. Continuou sem jogar bem, né? Não, continuou sem jogar bem. Mas assim, eu imagino que ele deva estar insatisfeito pensando no dia 30, porque é lá que é o jogo que interessa para eles agora. Eu acho que esse jogo, especificamente esse jogo de hoje diante do Botafogo, serviu para isso também. Eu acho que era um jogo importante para o Botafogo, que está brigando pelo título, precisava buscar a vitória. O Atlético também é um jogo importante, e aí o jogo se tornou tudo aquilo, principalmente após a expulsão, mas desde o início o Atlético não estava conseguindo atacar. O Mansur, quando ele coloca a questão do Atlético, eu acho que o Atlético realmente hoje, lógico, teve o desfalques, mas ele mudou completamente a forma de jogo, né? A forma de atuar, até porque ele baixou muitas as linhas realmente, dava esse espaço. Então, acho que teve também essa questão, né? Eu acho que teve também essa questão de analisar o que o Botafogo tem de característica de positivo e como ele poderia estar neutralizando essa situação do Botafogo, pensando realmente lá na frente. Eu acho que tudo isso estava em jogo hoje nessa partida. Para o Atlético não valia título, não vale a briga na parte alta da tabela, mas valia também nessa questão. Eu acho que no jogo em si, o Botafogo teve 24, 25 finalizações, poucas no gol. O Atlético foi inteligente em alguns momentos, porque quando coloca o Igor... Rabelo, né? O Igor Rabelo também, ele aumenta a sua estatura dentro da área e aí obriga o Botafogo a jogar essa bola pelos lados. E com cruzamento, a tendência é que tenha mais facilidade para tirar essas bolas. Foi isso. Foram 49, Fábio. 49 cruzamentos do Botafogo, 32 só no segundo tempo, já no 11 contra 10. E o Botafogo ganhou pouco desses cruzamentos dentro da área, até porque tinha esses jogadores dentro da área. Então, nesse quesito, eu acho que o Atlético foi até inteligente. Agora, o Botafogo